Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 10 de outubro de 2019 e eu quero comentar com vocês aqui, quero ensinar um tipo de questionamento quando vocês destrincham uma informação como essa que está aqui no Estadão. Essa informação foi publicada no dia 8 de outubro de 2019, a respeito do quê? A respeito de que o Senado dos Estados Unidos conclui que russos, que o governo aí do Vladimir Putin ajudaram o Donald Trump nas eleições de 2016. Eu vou ler um pouco a notícia aqui para vocês e desmembrar essa informação, porque a notícia, essa informação, ela tenta, na minha opinião, ela tenta colocar na nossa cabeça, nas nossas mentes, de que o Donald Trump, o atual presidente aí dos Estados Unidos, ele tem questões amigáveis do tipo, aqueles amigos fortes, aqueles amigos do peito. Isso não é verdade. O Trump não tem qualquer relação amigável, tipo essa do peito, amigos do peito, com o presidente Vladimir Putin. Se existe alguma relação, algum interesse entre Trump e Putin, se existe alguma relação entre Trump e Putin, essas relações são estritamente comerciais. Lembrando, se existe alguma relação entre essas duas pessoas no momento, elas são governamentais, elas são financeiramente. Olha só, se existe alguma coisa entre o Donald Trump e o Vladimir Putin, vocês podem ter certeza de que eles não são amigos, como esse tipo de informação tenta colocar na cabeça das pessoas. A Rússia interferiu nas eleições americanas? Sim, pode ter interferido sim. É o que o Senado dos Estados Unidos acabou de concluir, mas a gente tem que pensar no seguinte: será que isso não foi proposital para que o governo russo não usasse isso antes das eleições de 2020? É aquela velha história, Para a gente alcançar um objetivo, a gente tem que dar 2 passos para trás, para a gente chegar no objetivo principal lá na frente, para que a gente possa dar 4, 5, 10 passos para frente. Então pode ser que os russos realmente usaram a internet para fazer, construir dados na internet, construir informações na internet, construir dados para que tanto eles quanto os Estados Unidos, principalmente o governo dos Estados Unidos, checasse essas informações e justamente no período eleitoral, eles usassem isso a favor deles mesmos, ou seja, a favor de quem? Da Rússia, para que eles pudessem sim, a partir daí, ou seja, a partir do ano que vem, a partir de 2020 ou das próximas eleições, colocar instrumentos a seu próprio gosto, Então a gente deve pensar dessa forma também. Isso é muito mais provável do que estão tentando colocar na cabeça das pessoas, que Donald Trump é amigo, pessoal, que são amigos do peito com o Vladimir Putin. Isso é inaceitável. Isso não é verdade, como tentam colocar na cabeça das pessoas. Mas vamos lá. Vamos destrinchar um pouco essa informação aqui. Documento acusa Moscou de estar por trás das ações da IRA. Olha só que interessante, é só colocar o tio aqui que vira Irã. Que não só atacou Hillary. Vocês acreditam realmente nisso? Que Moscou atacou Hillary? Pode ter. Vamos pensar da mesma forma como pensei anteriormente, Eles podem ter construído dados, informações na rede que o governo dos Estados Unidos, usando através da sua inteligência,
pudessem comprovar, como está comprovando, que negativaram, vamos dizer assim, negativaram Hillary. Não, nós não estamos aceitando a Hillary, nós estamos apoiando o Donald Trump. É só um trouxa mesmo para acreditar nisso. Mas também adversários de Trump nas eleições primárias. Vamos lá. A Comissão de Inteligência do Senado dos Estados Unidos, controlado pelo Partido Republicano, publicou na terça-feira, dia 8, hoje é dia 10, tá, pessoal? Um relatório que conclui que as ações orquestradas pela Rússia na internet, por meio da obscura firma chamada IRA, como eu disse para vocês, é só colocar um tio aqui que vira Irã, ajudaram a promover, olha só que ridículo. Isso aqui, na minha visão, no meu ponto de vista, é extremamente ridículo. Isso daqui é conspiração. Ajudaram a promover a campanha de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016. Ou seja, pessoal, continuo no mesmo pensamento que citei para vocês anteriormente. Essa é a minha opinião e não muda em relação a essa afirmação, né, por parte aí do Senado americano. Bom, enfim, a comissão, abre o aspas, a comissão descobriu que as atividades nas redes sociais da internet Research Agency, me perdoe o inglês aí, ou seja, o IRA, né, o IRA, apoiava abertamente e quase invariavelmente o então candidato, olha só, Trump, em detrimento da campanha da secretária Hillary Clinton, afirma o relatório de 85 páginas. Vamos lá que tem uma coisa bem mais interessante aqui. O documento acusa o governo da Rússia, olha só, prestem atenção. O documento acusa o governo da Rússia de estar por trás das ações da IRA, que não só atacou Hillary, mas também adversários de Trump nas primárias republicanas, como os senadores Ted Cruz e Marco Rubio. Outro alvo foi o governador da Flórida, Jeb Bush. Agora que nós precisamos prestar atenção. Entre agora e as eleições de 2020, a comunidade de inteligência deve encontrar formas de manter o público dos Estados Unidos informado, não só das operações de influência individual, mas também da avaliação dos objetivos e intenções da Rússia e outros adversários estrangeiros, reconheceram, fecho aspas, recomendaram os senadores no relatório. Vamos voltar um pouquinho aqui, porque é o seguinte, o documento, né, aqui, ó, o documento acusa o governo da Rússia de estar por trás das ações da IRA, né? O que seria essas ações da IRA? Como mostrou as informações lá atrás, né? As ações da IRA teve o papel de ajudar ou promover, né? Vamos colocar essa palavrinha que não foi colocada aqui, de promover o atual presidente dos Estados Unidos na época das eleições de 2016. Só que é o seguinte, tem uma coisa interessante aqui que não é transmitido na informação, em qualquer, ou seja, nesse relatório, né? Tem uma informação que não é transmitida, não é veiculada nesse relatório ou nessas informações, de que o Donald Trump seria ou estaria ou foi conivente com as ações da Rússia. Olha só que interessante. Isso não é colocado, não é dito no relatório, muito menos nessas informações. Existe uma grande diferença quando alguém, né, que no caso é a Rússia, está lá para plantar dados e usar esses dados contra a sua vítima, que no caso é os Estados Unidos, que no caso é o Donald Trump. Como eu disse para vocês, não existe nenhuma informação ou nenhum dado nesse relatório de que Donald Trump participou desse negócio, de que Donald Trump, né, esteve ou está conivente com as ações da Rússia.
essa informação é a que nós devemos nos preocupar. É a que nós devemos nos atentar, não o que a Rússia fez. Nós sabemos que a Rússia é uma das maiores, um dos governos mais conspiradores do mundo, junto com a China, junto com países islâmicos, né? Então a gente vai dar crédito para uma coisa dessas, né? Sabendo que não existe nenhuma informação no relatório a respeito de um tal suposto, de uma suposta conivência de Donald Trump por parte das ações da Rússia? Não, infelizmente não dá, né? Cabe a gente questionar um pouquinho, pensar um pouquinho e ver que as informações não batem em relação ao que querem colocar dentro das nossas cabeças. Aqui tem outra informação interessante que vale a pena comentar com vocês. Desde que assumiu o poder, Trump questiona, às vezes usando teorias conspiratórias criadas por grupos conservadores. Olha só o perigo disso daqui, pessoal. Como eu já fui muitas vezes enganado, né? Não tenho vergonha em dizer isso, que já fui enganado muitas vezes por essas teorias conspiratórias, teorias da conspiração. E desde que percebi muitas dessas teorias, eu comecei a prestar muito mais atenção, comecei a estudar muito mais a fundo essas teorias e quais são os propósitos delas. Hoje eu entendo que existe um grupo muito grande, um grupo internacional muito grande que promove mais muitas teorias da conspiração, né? Então assim, Donald Trump, entrando um pouco nesse sentido de teoria da conspiração, Donald Trump é um teórico da conspiração? Não sei. Não sei, infelizmente, meus amigos, hoje a gente tem que duvidar de todo mundo. Porque há muito tempo atrás eu cheguei a confiar realmente em algumas pessoas, principalmente pessoas que diziam ser da igreja, diziam ser crentes, diziam ser evangélicos, diziam seguir a Cristo. E na verdade eram teóricos da conspiração. E na verdade são conspiradores, pertencem a este grupo enorme, conspirador, que acredito eu que foi criado justamente pelos russos. Assim como os russos criaram uma conspiração antes de 1900, né? Uma das polícias secretas na época russa criou uma conspiração contra os judeus, tanto é que essa conspiração, essa gigantesca conspiração, ela foi usada por Adolf Hitler, né? Mais de 20 anos depois, foi modernizada por Hitler também para perseguir os judeus, né? Então, assim, não quero entrar em muitos detalhes em relação a isso, mas é o seguinte: desde que assumiu o poder, voltando aqui, Trump questiona, às vezes usando teorias conspiratórias para criadas por grupos conservadores. O que eu descobri, né, uma das coisas que eu descobri em relação a esses grupos conspiradores é que eles não pertencem a grupos conservadores. Esses grupos conspiradores, eles pertencem a grupos de esquerda, que estão se infiltrando em grupos conservadores, que estão se passando por evangélicos, que estão se passando, em algumas vezes, por católicos, por defenderem os valores das famílias, né? Mas todo esse pessoal que são conspiradores hoje e que se dizem conservadores, que estão do lado da direita, não são. Principalmente esse pessoal que se diz terra plana, né? Não se enganem com esse pessoal, tá? Eu posso afirmar para vocês que esse pessoal é de esquerda e que está atualmente, porque assim, funciona da seguinte forma: eles adotam, vão para o lado que no momento é o vencedor, tá ok? Quando era o
o partido de esquerda que estava no poder, eles defendiam o lado da esquerda. E eles são realmente de esquerda. Pelo que eles defendem, né, pelo que eles pregam, as suas ideologias, elas são de esquerda, não são conservadores. Agora, como aqui no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos, o barco anda com a bandeira do conservadorismo, é óbvio que para ganhar mais mentes, para ganhar mais cabeças, para ganhar mais o coração das pessoas, eles se convertem, né, e se camuflam como sendo de conservadores. Mas não se enganem, esse pessoal conspirador, principalmente os que falam a respeito de terra plana, não são de direita, não são conservadores, ok? As conclusões, só para a gente definir esse raciocínio, vamos começar de novo aqui. Desde que assumiu o poder, Trump questiona às vezes usando teorias conspiratórias criadas por grupos conservadores. As conclusões das agências de inteligência dos Estados Unidos, que consideram que as eleições de 2016 foram influenciadas por ações da Rússia. No entanto, a análise da comissão bipartidária conclui que a IRA buscou influenciar as eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos ao prejudicar as possibilidades de sucesso de Hillary e apoiar Donald Trump por ordem do Kremlin. Isso daqui, pessoal, é extremamente ridículo. Isso daqui está na cara que é uma conspiração, não é uma teoria. Se trata de uma conspiração criada pelo governo Putin, né? Como eu mencionei para vocês, construir dados na internet, construir informações na internet para que no futuro usasse isso contra a sua vítima. Trump não é amigo do Putin. Tá? Esse tipo de informação quer construir na cabeça da gente, na cabeça das pessoas, que Trump, assim, olha só que interessante, né? É a mesma coisa que os conspiradores promovem por aí, que não existe nem esquerda nem direita. Não existe nem o lado azul nem o lado vermelho. É a mesma coisa, pessoal. Vocês não se ligaram ainda, né? Eles pregam que eles são amigos. É exatamente o que estão dizendo aqui. É exatamente as informações que está contida aqui. Que eles são amigos. Mas a informação não diz, se a gente não questionar, o relatório diz alguma vez, a informação diz que Trump foi conivente com isso? Lógico que não. Não existe essa informação. Trump não foi conivente com isso. Então, chegamos a uma conclusão de que, né, é nisso que eu acredito, e são essas informações que são passadas entre as linhas, entre linhas, né? A Rússia, ela fez isso de propósito. Manipulou informações na internet em um período eleitoral que poderia e agora está usando contra a sua vítima, que é os Estados Unidos. E aí tem os soldadinhos conspiradores que trabalham para isso e se camuflam no momento de conservadores para enganar as pessoas. E aí as pessoas dizem, ó, você está vendo lá? As pessoas sem questionar. Você viu lá que o Trump, ele é amigo da Rússia, né? Ele ajudou a Rússia nas eleições de 2016. Quer dizer, se você não prestar atenção, se você não questionar essas informações, você vai cair nessas armadilhas. Vocês sempre irão cair nessas armadilhas construídas por esses conspiradores, em que muitas vezes mais de 95% vem da própria Rússia. Entendem? Então era essa a informação, não existe mais nada para a gente discutir aqui embaixo, tá? Mas se você quiser ler até o fim da informação, o link desta notícia está aí abaixo do vídeo, tá? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.